vida e prognóstico. Eu lhes disse recentemente que a afirmativa de Jesus, tudo que o Pai tem é meu, respalda a criação divina, porque filho sempre guarda as características do genitor, e isso tem uma diferença em relação à parábola dos talentos. E o Senhor deu os talentos de uma forma diferenciada para os seus filhos. E nós entendemos que as palavras de Jesus têm geralmente um sentido mais profundo do que a historieta, do que a parábola diz. Então, nesse caso, nós podemos resgatar a parábola quando diz o seguinte: porque é assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Nós podemos pegar essa parábola como um contraponto, porque se cada filho tivesse o poder de aproveitar os talentos divinos, todos eles que caracterizam o Pai e que foram colocados no filho, e sem isso não seria filho, se ele não tivesse todas as características herdadas do Pai, ele seria alguma coisa diferente. Mas se todos os filhos tivessem herdado as características divinas em profusão, sem nenhuma exceção, e nós evoluiríamos com o tempo para nos tornarmos Deus. Cada um desenvolve todos os talentos e se torna Deus. Então perderia um outro aspecto muito importante da criação divina, que é o seguinte: qual é o maior mandamento da lei? Jesus responde: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então nós temos aí o mandamento da unicidade, ou seja, cada filho é único. Mesmo que ele tenha em si, nas profundezas da sua alma, todos os dons divinos, alguns talentos estão mais evidentes, estão mais desenvolvidos por vontade divina, e dessa forma cada filho também é único. E nós podemos imaginar que isso é muito mais do que colocar os talentos em quantidade diferente nos filhos, porque isso aí tem um desdobramento muito importante que vai permitir colocar um talento ou 2 talentos num filho em mais destaque em comparação com os outros talentos também que caracterizam a sua identidade. Voltando um pouquinho lá atrás, a criação divina obedece não só ao princípio de que o genitor, que Deus colocou todo o seu potencial em cada filho, como também fez cada um ser único na criação, graças a essa distribuição dos talentos. E é muito interessante observar o seguinte, que ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Podemos entender que a função da criatura no mundo está relacionada com os talentos que ele tem, que foram inseridos no seu espírito. Se eu olho para o corpo humano, eu vejo que cada célula no seu local exerce a função que lhe compete. Uma célula aqui da pele faz um trabalho que uma outra célula muito mais complexa, como uma célula do fígado, de alguma glândula qualquer que produz hormônios, ou de uma célula do cérebro, do sistema nervoso, que tem uma complexidade muito maior, não vai ser colocada para desempenhar a função da célula da pele, que aparentemente é uma tarefa mais modesta, mais simples, que não envolve tantos aspectos difíceis e elaborados como esses outros exemplos que eu dei. O que importa é que cada um, na realização da sua tarefa, o faça de uma forma satisfatória e, no nosso caso humano, que a gente faça com boa vontade, com entusiasmo, com alegria, com fé e com esperança.
Mas esse assunto tem uma outra implicação muito importante, que além de sermos filhos com todo o arsenal de talentos divinos, mas alguns em destaque, de forma que o princípio de sermos filhos únicos está mantido, nós também temos que reconhecer a sabedoria do Evangelho em contemplar um princípio muito importante, que é o da filiação divina, de herdarmos tudo do Senhor e ao mesmo tempo essa diferenciação que nos torna únicos no universo. Então, Jesus diz assim: para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Essa assertiva de Jesus nos leva à busca de um equilíbrio entre esses fatores da criação divina, porque o que nós temos, em geral, é um antagonismo entre aqueles que acreditam que tem algum filho com dons especiais e que é superior ao restante da humanidade, enquanto outros seguem no extremo oposto, acreditando que Deus criou espíritos simples e ignorantes. Eu acredito que os dois extremos precisam de reformulação para se ajustar a essa diretriz do Evangelho, em que todos os filhos merecem honra porque trazem em si os dons divinos que o caracterizam como um herdeiro do Pai, fugindo à supervalorização de apenas um ou o rebaixamento de todos, excluindo-os dessa perfeição divina que se mantém sempre, mesmo quando tudo parece caos e desolação. Deus está presente, desde a essência dos filhos até o universo, em que tudo gravita em harmonia e em paz. Obrigado. Até breve, se Deus quiser.